Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, meus queridos, vamos para a terceira questãozinha aberta aí, né, do PISM 3 de 2017, uma questão de reações orgânicas com isomeria. Então, fica por aqui, vai ter muito detalhe, vai ter dica boa para você. Afinal, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, galera, o que essa questãozinha está contando para gente aqui? Ela conta o seguinte: os ácidos abaixo estão presentes em alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia usa o ácido málico na composição das geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O ácido tartárico é utilizado pela indústria de alimentos na produção de fermentos. Já o ácido fumárico é empregado como agentes flavorizantes para dar sabor às sobremesas e proporcionar ação antioxidante. Então, contou muita história aqui. Aí ele deu a fórmula do málico, do tartárico, do fumárico e pediu assim: escreva a reação de oxidação do ácido tartárico em meio de permanganato. Ok, então vamos lá. Mas antes, quero te dar uma dica aqui, né? Um convite, mas é gratuito, fica tranquilo, você não vai pagar por nada e só vai ter benefícios nesse convite, tá? Lá no meu Instagram, pessoal, no @abporto. Quando você for olhar na biografia, aquele pedacinho ali onde você vai colocar a sua descrição, você vai colocar qual curso você está fazendo no ano que vem, né, na UFJF, vai ter um link. Na hora que você clicar nesse link, vai abrir uma paginazinha na sua frente com vários nomes, que são mapas mentais e resumos. A gente tem esse daqui é de orgânica, por exemplo, né? Ajudar a recordar um pouquinho das funções, nomenclatura, mas também tem de isomeria, tem de eletroquímica, tem de vários outros temas. Então, se você, né, gosta desse tipo de material, eu acho que vai ajudar um material bom. Não é porque eu fiz, mas é legal esse material. Então vai lá, confere, pega gratuito, não tem que se inscrever, tem que cadastrar, tem nada do tipo. E compartilha, tanto com os colegas aí do terceiro ano, como também para a galera, né? Às vezes você conhece gente do primeiro, do segundo, tá precisando de uma moral em química. Compartilha o perfil, os mapas mentais, o canal, com as questões resolvidas. Porque além dos mapas, lá eu compartilho meme, para a gente rir um pouquinho, compartilho também vídeos de experimentos em química, sempre detalhado, eu acho muito interessante. Inclusive, alguns deles foram até questões de PISM já abertos ali, ilustra bastante, beleza? Acho que vale conferir, é @abporto. Mas agora, retornando, ele quer que você escreva a reação de oxidação do ácido tartárico em meio de permanganato de potássio. Então, galera, olha só, o que a gente está observando aqui? No ácido tartárico, o que muita gente fica preocupado? Fala, pô, mas essa molécula, o que eu vou fazer aqui, né, para oxidar? Pessoal, na química orgânica, a oxidação ela não é monitorada em termos de elétrons, não. Na eletroquímica e o conceito aqui é o mesmo. Oxidar é perder elétrons. Só que para a gente, na orgânica, a gente monitora muito o número de ligações carbono-oxigênio. Então, a oxidação aqui na orgânica é o aumento de ligações carbono-oxigênio. Então, normalmente, a gente sai de um hidrocarboneto, sofre reação de oxidação, transforma em um álcool. Isso aqui é bem genérico, tá, pessoal? Tem várias condições, tem muita coisa. Isso aqui é só para te mostrar a oxidação. A gente depois transforma esse cara em aldeídos. Ou pode ser cetona, vai depender do que é, tá? Pode aqui ser, vou colocar como um aldeído, mas deixarei como a possibilidade de uma cetona. E pode ir até ácido carboxílico. Bem básico assim, só para chamar a sua atenção. Então, olha só. Quando eu olho para o ácido tartárico, ele já tem ácido aqui e aqui. Bom, então, não tem como oxidar isso aqui. Não vai. A minha reação tem que acontecer nas hidroxilas, que são álcoois. Beleza? Não tem outra possibilidade. Não tem como se oxidar mais o ácido. E aí, o álcool ele vai oxidar para aldeído se tiver na ponta. Não tá. Essas hidroxilas estão em carbonos secundários. Elas não estão na extremidade. Não tem como isso aqui virar um aldeído.
Se não vira um aldeído, tem que virar uma cetona. Então, esse é o macete, né, para você saber o que vai acontecer. Claro que a gente poderia, não é, reforçar aqui. Falando de oxidação de álcool, se o seu álcool for primário, ele pode se transformar, não é, em ácido carboxílico. Se o seu álcool for secundário, ele pode se transformar em cetona. Se ele for terciário, não reage. Não há reação, não há produto. Uma observação é para o metanol, que é um álcool também primário, mas esse cara aqui vira ácido carbônico que se decompõe em CO2 e água. Isso aqui é um resumão, né, muito rápido de oxidação em álcools, tá? Agora a gente pode voltar aqui e resolver a nossa questãozinha. A gente está vendo que esse álcool aqui, ó, ele é um álcool secundário. Álcool secundário tem que virar cetona, porque é uma oxidação. Não está na extremidade. Não tem como virar aldeído e nem tem como virar ácido carboxílico. E os ácidos carboxílicos da ponta? Também não tem o que fazer, já são ácido carboxílico. Então você vai vir para ele e veja bem, ele quer que escreva a reação. Ele não quer só o produto. Então você tem que vir aqui e você tem que escrever a reação para ele completa, tá? Eu sei que tem muitas questões do PISM que pedem só o produto e tudo bem. Quando ele pedir só o produto, você vai escrever só o produto. Fim de papo. Não é o caso, ele quer que a equação seja escrita. E a equação tem que ter, não é? Produto, tem que ter reagente, tem que ter tudo certinho. Esse camarada, em qual condição que ele falou pra gente? Um permanganato de potássio e a oxidação em meio ácido. Arthur, ele não falou, tudo bem, eu estou complementando, acho interessante. Se eu não tivesse colocado, não acho que ele puniria você, não. Mas, quanto mais detalhe você souber e mais você colocar, mais você vai se valorizar com a banca. E aí, esses álcools são transformados em cetonas. Aqui, dupla O, aqui virou uma cetona e aqui virou outra cetona. E a ponta, né, que são ácidos carboxílicos, não acontece nada. Mas, Arthur, não precisa fazer mecanismo, não precisa justificar, está feita a justificativa, tá? É exatamente isso aí. Oxidação de álcool secundário, você transforma em cetona. Se for primário, ácido carboxílico, se for terciário, não rola. Se for metanol, CO2 e água, porque ele vira o ácido carbônico. Tranquilo? Letra A, foi. Letra B. Quais dos ácidos representados acima apresentam isomeria geométrica ou isomeria óptica? Então, vamos lá. Quando ele fala com a gente isomeria geométrica, ele está falando com a gente de isomeria cis-trans. E aí, pessoal, compostos de cadeia aberta têm que apresentar dupla entre carbonos. Os ligantes A e B devem ser diferentes, assim como os ligantes X e Y também devem ser diferentes. Então, em cadeia aberta, tem que ter dupla A diferente de B, X diferente de Y. E quando ele fala de isomeria óptica, ele está basicamente falando com a gente de carbono quiral. Basicamente isso. E o que é o carbono quiral? O carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes com um detalhe. Esses ligantes devem ser diferentes uns dos outros. Então, 1, 2, 3 e 4 devem ser diferentes. Aproveita e deixa uma observação. Todo carbono que faz dupla, uma dupla só, duas duplas, ou mesmo uma tripla, você pode largar aí de lado. Nem precisa perder tempo, porque se ele faz uma dupla,
ele não tem 4 ligantes. Tem 3. Se ele faz 2 duplas, ele só tem 2 ligantes. Se ele faz uma tripla, ele também só tem 2 ligantes. O critério é 4 ligantes e os 4 serem diferentes. Então, vamos ver primeiro a geométrica. O málico, cadeia é aberta, mas não tem dupla entre carbonos. Então, não pode ter. O tartárico, cadeia aberta e não existe dupla entre carbonos. Também não. O fumárico, beleza, cadeia aberta e tem dupla entre os carbonos. Ok, só que eu preciso ver se os ligantes são diferentes. Vou chamar aqui para você acompanhar carbono 1 e 2. O carbono 1 tem um hidrogênio e tem esse grupo todo. Então veja, A é diferente de B. E o carbono 2 também tem um hidrogênio e também tem esse grupo todo. X diferente de Y. Então esse composto tem isomeria cis e trans. Inclusive, esse isômero, ó, você traça o plano ali, né? A linha entre os carbonos da dupla, e você está observando que os hidrogênios estão em lados opostos ao plano, ou mesmo, né, os grupamentos ácidos. Então, esse aqui, além de T, ele é até o isômero trans. A questão não perguntou, só perguntou quem tem isomeria geométrica. Você vai responder. É o ácido fumárico. Agora, e isomeria óptica? Não é? A gente vai ter que voltar e analisar. Olha só, esse carbono aqui, ó, esses que eu marquei em vermelho, não pode ter, não pode ser quiral, porque eles fazem dupla. Nem 4 ligantes eles têm. Esse carbono aqui, ele tem 2 hidrogênios, então também não pode ser quiral, tem 2 ligantes iguais. Fica faltando esse que eu vou colocar aqui em azul. Esse carbono, o que ele tem? Ele aqui, você vê, tem 3 ligações aparecendo, sinal que falta a quarta, que é com o hidrogênio. Beleza, então um ligante. Ele tem esse grupo todo aqui, ó, outro ligante. Ele tem uma hidroxila, outro ligante diferente, e ele ainda tem esse grupamento ácido. Então, olha, esse carbono é quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Então, isomeria óptica, o ácido málico tem. Beleza, agora falta saber se o tartárico tem. Esses carbonos em roxinho, nem vou olhar. Por quê? Porque eles, né, fazem dupla, nem 4 ligantes tem. Ok. E esse carbono aqui? Veja, tem 3 ligações aparecendo. A quarta é com o hidrogênio. Então, um ligante diferente. Tem uma hidroxila, 2 ligantes diferentes. Tem o grupo todo à esquerda e tem aquele grupo todo à direita que é diferente. Então, esse carbono é quiral. Tem 4 ligantes, o carbono ali, e os 4 são diferentes. Então, o ácido málico tem e o ácido tartárico também tem. Então, quem tem a geométrica, quem tem a óptica, está aí representado. E um resumozinho das isomerias para você. Belezinha? Seguimos. Letra C. A letra C conta a seguinte história. O ácido maleico, usado na produção de resinas sintéticas, é um isômero do ácido tartárico e pode ser produzido artificialmente a partir do ácido málico. Escreva a reação de produção do ácido maleico a partir do ácido málico. Então, pessoal, dicas, não é? Essa aqui parece ser uma questão confusa. Ele falou que o ácido maleico, né, ele é utilizado na produção de resinas e é um isômero do ácido tartárico e pode ser produzido através do ácido málico. Galera, quando for assim, ele já te falou quem é o produto e ele está te falando quem é o reagente. Então, dica para você fazer. Vamos supor que você olhou, pô, bateu uma dúvida. Como é que você poderia resolver isso usando menos química possível? Olha só, observa que os dois grupos ácidos, eles existem, não é? Eles continuam ali e eles fazem, eles estão presentes, né, no composto. Não houve mudança nesse sentido. Ok, beleza. E daí? Agora, olha os carbonos aqui, ó.
Eles agora estão, né, em uma ligação dupla. Essa ligação dupla, então, comparando com o málico, esses grupos existiam e mantêm, beleza? Só que olha esses carbonos aqui do meio. O que você está observando, não é? Do ácido málico para o maleico, um hidrogênio continua e o outro hidrogênio também. Beleza. O que mudou, pessoal? Além da formação da dupla. Está faltando um hidrogênio e está faltando um OH. Ou seja, essa reação é uma reação que removeu água. Do reagente para o produto, o que não tem ali é uma molécula de água, foi arrancado. Então, essa reação, ela é uma reação de desidratação intermolecular. Eu removi água de dentro da minha molécula. Perdão, intramolecular. Desculpa, pessoal. Pensei uma coisa aqui e falei outra. Desidratação intramolecular, né? Inter entre moléculas diferentes. Intramolecular. Então, ele quer que você agora escreva a reação e vai produzir esse cara. Então, você vai ter que pegar o ácido málico, ó, e fazer uma desidratação intramolecular. E OH. E aí vem o lance, né? Como que essa reação acontece, não é? Nossa, mas minimamente uma reta, né? Pelo amor de Deus. Como é que essa reação se processa, pessoal? Ela acontece em meio de ácido sulfúrico e acontece a 170 graus. A intermolecular é a 140. A intra, como é o caso que a gente está vendo, 170. Então, você saiu do ácido málico, vai produzir o ácido maleico. Tá ele aqui. OH mais água. Vamos remover uma molécula de água. Tá aí. Essa é a questãozinha, não é? Você saiu, fez uma desidratação intramolecular e tirou água, formou um alceno, não é? Para você lembrar, ó, desidratação intramolecular, ela tem um azinho de alceno. E a desidratação intermolecular, ela tem um Ezinho de éter, que é o que vai ser formado. Então, desidratação intra leva ao alceno, inter leva a éter. Tranquilinho? Letra C, fechou. E a letra D pergunta o seguinte: escreva a reação de hidrogenação do ácido fumárico na presença de níquel. Então, uma reação, né, direta, ele não quer só o produto, ele quer que você escreva a reação como um todo. Então, você vai ter que pegar o ácido fumárico e fazer uma reação de hidrogenação nesse cara. O nome é muito sugestivo, né, pessoal? Hidrogenação, você vai adicionar hidrogênios na sua molécula. Então, o reagente é o hidrogênio e ele colocou que essa reação tem que acontecer na presença de níquel. Como é que essa reação acontece, pessoal? Isso aqui, tá? Não é para você fazer, não. Isso que está em preto que eu vou colocar, não faça, tá? É só o reagente e você vai pôr o produto lá depois. Mas essa ligação é quebrada, cada hidrogênio entra em um carbono. Então, isso que está em preto não é para colocar. Vai deixar só o que está em vermelho. E o que foi formado? Você formou, foi isso aqui, ó. Reação de hidrogenação, é só isso. Onde havia dupla, ela foi quebrada e os hidrogênios foram adicionados. Fim de papo. Só isso aí.
Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente encerra mais uma questãozinha. Falamos de isomeria, falamos de reações orgânicas, né? Desidratação, hidrogenação e afins. Acabou. Beleza? Espero ter te ajudado. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever, comentar, enfim, ajudar o canal aí, certo? Beijos e abraços e valeu!